Uma mistura conhecida como taipa de pilão foi a base para a construção de um casarão histórico do século XVI, que ainda está de pé no interior de São Paulo. Mas essa mistura é feita de produtos conceituados à base da mais alta crueldade e de atos absolutamente desumanos. Essa é uma história nossa, de um Brasil que existiu há cerca de 500 anos. Fique até o final e se gostar do conteúdo. Até 1570, 2 tribos indígenas habitavam os arredores do Pico do Jaraguá: os Guarani e os Carijós. O lugar teoricamente era abarrotado de minério. Interessado nisso, Afonso Sardinha resolveu estabelecer residência no sopé da montanha para facilitar o comando da extração. Mas, infelizmente, para começar a extração, o bandeirante realizou um extermínio, tanto da vegetação quanto dos índios do local. Naquela época o Brasil era terra de ninguém. Não possuía leis, apenas uma regra: repassar parte dos lucros para a coroa portuguesa. Dessa forma, os bandeirantes faziam o que bem entendiam. Inclusive, quando achavam um lugar bom para exploração, eles simplesmente cercavam o terreno e tornavam-se os donos, sem precisar comunicar a ninguém. Para tomar as terras do Pico do Jaraguá, foram 10 anos de guerra entre o bandeirante Afonso Sardinha e os índios no local, terminando com uma carnificina. Assim que Sardinha impôs seu governo, deu início à construção de seu casarão, no sopé do Pico de Jaraguá, exatamente sobre o cemitério indígena. Casarão de Vísceras. No sopé da montanha, o casarão Afonso Sardinha começou a ser construído, da forma mais absurda já vista. Como não existia cimento, era usada uma mistura conhecida como taipa de pilão. E, gente, a receita era bizarra. Taipa de pilão é nada mais nada menos que a junção de folhas secas, barro e vísceras de animais. Isso mesmo, o sangue, as tripas e tudo mais era usado para dar liga à massa, para sustentar os tijolos de barro. Mas o pior está por vir. Há relatos de historiadores que o bandeirante não se limitava apenas ao uso de víscera de animais. Na verdade, o que se conta é que as paredes do casarão foram erguidas justamente na época em que a maior parte dos índios foram mortos. Por isso, há fortes indícios de que as vísceras indígenas e escravos mortos foram moídas e usadas para fazer a taipa de pilão. E foi assim, com essa mistura bizarra e cruel, que Afonso Sardinha construiu seu casarão de 21 cômodos, com parede de 80 centímetros de espessura, além de uma senzala de 1,60 m de altura. Uma lista de atrocidades. A verdade é que sua lista de crueldades é digna de condenação do inferno pela eternidade. Além de toda tortura e caça aos índios, o bandeirante Afonso Sardinha foi um dos primeiros a buscar negros em Angola, para comercializá-los na região. Ao mesmo tempo, para explorar o minério do local, Afonso Sardinha matou uma infinidade de índios, cultivou a terra, comercializou negros e criou um centro de reprodução de escravos para vendê-los. Além disso, usou as vísceras de animais, de escravos que morriam de tanto trabalhar, e de indígenas mortos na guerra, para a construção de sua casa. Para ser pior ainda, Afonso Sardinha teve a ideia de alimentar os escravos com uma mistura de água e um pouco de farinha. Ele dizia que era o suficiente para manter os escravos bons para trabalhar, mas fracos para fugirem. Além disso, para o bandeirante, escravos só serviam até os 30 anos de idade. Ele dizia que depois dos 30, a mistura de farinha com água não era suficiente para manter os escravos fortes o bastante para andar vários quilômetros, minerar e carregar fardos pesadíssimos de ouro. Em outras palavras, ao menor sinal de fraqueza de um escravizado, Afonso o submetia a castigos para que voltasse a trabalhar. E se isso não adiantasse, o escravo simplesmente sumia. Muitos historiadores acreditam que as vísceras dessas pobres pessoas foram parar nas paredes do casarão. O restante do corpo era enterrado a mim mesmo, logo atrás da casa grande. Afinal, dezenas de ossadas já foram tiradas de lá. Afonso Sardinha ainda dominou e realizou seus terrores, até morrer em 1616, aos 81 anos.
história de terror por trás. Mas como se não bastasse, há uma história de terror por trás de todos esses eventos. Em 1994, o Jaraguá foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. O casarão foi reformado e durante 20 anos abrigou um albergue que serviu de moradia temporária aos jovens de todo o mundo. Contudo, vários jovens começaram a relatar sua passagem nada feliz no casarão. Essas pessoas diziam ver formas estranhas. Ouviam choros e correntes sendo arrastadas. E sentiam serem tocadas mesmo quando estavam sozinhas. Um detalhe importante em comum nos relatos dos jovens que já se hospedaram no casarão é que nenhum deles sabiam dos horrores que já haviam acontecido naquele lugar centenas de anos atrás. Os funcionários que trabalhavam no casarão também morriam de medo do lugar. Diziam ouvir todos os dias, ao cair da noite, um barulho de algo que lembrava uma multidão, chegando pela mata, próximo à antiga senzala, mas não viam ninguém. Conforme o tempo passava, mais relatos apareciam. Até que em 2008 o albergue fechou. Não havia como sustentar o local com tantas histórias de assombração. Quem passava uma noite no casarão não era disposto a repetir a dose. Hoje em dia, até tentaram fazer da Casa do Sardinha um lugar para visitação, com guias de turismo e tudo, mas não deu certo. Durante as visitações as pessoas sentiam arrepios, eram empurradas e o interesse para turismo foi diminuindo. Atualmente o casarão encontra-se fechado. E sempre estão contratando, porque nenhum segurança fica por muito tempo no lugar. Já para quem curte natureza, há 4 trilhas incríveis com vários níveis de dificuldade. Contudo, a entrada na casa hoje é proibida. Se este vídeo chamou sua atenção e você gostaria de ver outras histórias assim, compartilhe e deixe um comentário.